vamos estudar o livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. A matéria de hoje, capítulo 7, página do caminho, no entrechoque das paixões humanas. Surpreenderás no caminho cotidiano o entrechoque das paixões, provocando rancores ferozes. Essa situação ocorre em virtude do capricho que as pessoas procuram atender. Desde criança, o hábito de atendimento de todos os caprichos leva a pessoa a ficar numa situação de não entendimento perante outras circunstâncias. E quando não atendido o capricho, entra numa situação, como diz aqui, provocando rancores ferozes. Isso ocorre praticamente em todos os tempos. Ainda hoje isso acontece. Um casal, ele acabou se separando só porque o marido deixava a toalha molhada na cama. Repetidas vezes, por causa desse conflito, e a situação não melhorou. Daí, essa mulher decidiu pela separação. É porque, na verdade, não existia o amor verdadeiro. De um lado, o marido não prestava atenção. De outro, a mulher, por capricho, não quis pegar a toalha molhada e colocá-la no seu respectivo lugar, não é? Então veja que é capricho que atrapalha a vida de muitas pessoas, enaltecido pelo orgulho. Observarás em torno os que se revoltam contra a cruz salvadora que carregam. Então, a cruz salvadora que carregam constitui-se, na verdade, de problemas, dificuldades, dores, sofrimentos, tormentos que ocorrem na vida, como consequência de atitudes mentais renovadoras. Deus permite que cada um renove as suas qualidades através do aperfeiçoamento de suas almas. Daí, essas cruzes que carregam são constituídas de problemas, de dores, sofrimentos. Muitas pessoas sofrem com seus filhos devido ao problema de Down, de epilepsia, de deficiências mentais e assim sucessivamente. Muitas esposas sofrem com aqueles que oprimem os fracos, né? Marido que espanca as esposas, oprime os filhos. Isso ocorre ainda nos dias de hoje. Os que bandeiam para as regalias da sombra e os que transformam a perturbação alheia em trampolim para a escalada do poder. Então, se beneficiam das perturbações alheias na melhoria das posições do poder. Isso também ocorre frequentemente em todos os locais. Compadece-te de todos os que desconhecem ou pretendem desconhecer o amor para que foram criados. Na prece de Caritas, tem um trecho que diz: piedade, Senhor, para aqueles que não vos reconhecem, né? Para aqueles que não vos conhecem. Então, até nos dias de hoje, existem pessoas que desconhecem Deus ou procuram renegá-lo. Porém, Deus é amor. Deus é infinitamente misericordioso e proporciona benefícios, inclusive para aqueles que o renegam, que não querem aceitar o seu amor e não aceitam a sua existência.
entre os que passam indiferentes à penúria dos seus irmãos. Então veja que numa determinada cidade litorânea do sul do país, aqui no Brasil, tem uma construção que é considerada a mais alta do Brasil. E ali, no apartamento de cobertura, custando milhares e milhares em dinheiro, duas importantes pessoas da sociedade brasileira adquiriram para seus proveitos. Daí pensamos assim, e os indiferentes à penúria dos irmãos, ou seja, aqueles que estão em penúria, esse vultoso valor não poderia ter sido utilizado para ajudar esses irmãos em necessidade? Daí temos que considerar o seguinte: não estaríamos nós também manifestando sentimentos de inveja, querendo que outros façam dos seus proventos ajuda às pessoas em penúria? Não estaríamos fazendo um julgamento errôneo, né? Então, a cada um segundo suas obras, e cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Não nos cabe julgar a maneira como alocam os seus recursos. Então, compadece-te entre os que passam indiferença à penúria dos seus irmãos. Cede-te no amparo aos infelizes, e será junto deles a mão confortadora e o serviço fiel. Veja que aqueles que passam indiferença à penúria dos seus irmãos, detenha-te no amparo aos infelizes, compadece-te entre os que passam indiferença à penúria dos seus irmãos. Tem um caso interessante a respeito do Chico Xavier. Ele teve a felicidade de psicografar mais de 450 obras. E teve também a felicidade de ser um dos maiores êxitos na editoração de livros, tendo vendido mais de 50 milhões de unidades. E todos os recursos ele fez doação para instituições de caridade. E o Chico Xavier foi um sucesso na vendagem de livros, tendo vendido mais de 50 milhões de unidades. E os recursos arrecadados, ele fez doações para instituições de caridade. Por isso que temos observado aqui, para os que passam indiferença à penúria dos seus irmãos, detenha-te no amparo aos infelizes, e serás junto deles a mão confortadora e o serviço fiel. Recordarás o bom samaritano que não se preocupou em apontar os malfeitores que haviam espoliado o viajante indefeso. E sim, em vez disso, se inclinou compassivo para o companheiro tombado no infortúnio, de modo a aconchegar-lo ao coração. Essa parábola está no livro de Lucas, no capítulo 10, item 30. Consta, segundo a parábola desse bom samaritano, que um homem foi roubado, ferido e abandonado num determinado trecho de uma estrada. Passando no local um sacerdote que era judeu, não o socorreu, apenas ouviu e foi embora. Em seguida passou um levita, que também era um judeu, não estendeu a mão, não ajudou e se retirou. O ferido que estava caído era um judeu.
Passando no local um samaritano, que na verdade era inimigo dos judeus, ele parou, socorreu e o levou para um local para que ele fosse cuidado. E pagou para a pessoa para que cuidasse do enfermo. Então veja que nessa parábola do bom samaritano, Samaria era a região inimiga dos judeus, não é? Porém, o bom samaritano, sem titubear, acolheu aquele ferido, socorrendo adequadamente. Né? Esse é o verdadeiro amor de ajuda ao semelhante, ao próximo, exemplificado pelo Senhor Jesus. Os mentores da crueldade são suficientemente desditosos por si mesmos e serão defrontados no espaço e no tempo pelas forças coercitivas dos tribunais da justiça oculta a lhes coibirem senhas. Então veja que a justiça divina tudo vê e tudo acompanha. É possível que os homens consigam burlar a lei da justiça dos homens. Porém, a justiça de Deus acompanha fidedignamente cada obra de cada pessoa em todos os locais, em todos os momentos. Podemos exemplificar os nazistas que promoveram o Holocausto, sacrificando muitas pessoas. Aparentemente, parece que nada aconteceu a essas pessoas que praticaram as maldades. Porém, a justiça divina os colocou posteriormente num local denominado Haiti, na cidade de Porto Príncipe, onde, alguns tempos atrás, esse povo sofreu um tremendo terremoto, um sismo, que acabou destruindo mais de 300 mil pessoas. E a cidade foi destroçada. Então veja que, além de ser uma localidade extremamente pobre, cheia de miséria, ainda tiveram que se defrontar com a destruição do terremoto. Por isso mesmo que a justiça oculta acabou alcançando todas aquelas pessoas, em sua maioria, segundo o conceito espírita, eram da região, daquela localidade onde os nazistas praticaram o holocausto aos inocentes, a muitas pessoas que foram sacrificadas. Não precisa identificá-los a pretexto de corrigenda, porque já conta com o número imenso daqueles que os procuram a fim de expô-los à censura e ao sarcasmo. Quando uma pessoa pratica maldade e acaba destruindo o semelhante, esse semelhante destruído, que não consegue perdoar, vai para o mundo espiritual, num determinado local chamado trevas, ou umbral inferior. Ali ele fica aguardando o malfeitor para o ajuste de contas. Então veja, aqueles que praticaram a maldade e aqueles que sofreram a maldade, que não conseguiram perdoar, se defrontam no mundo espiritual e acabam praticando verdadeiras perseguições no mundo espiritual. Não? Portanto, como diz aqui, não precisa identificar os mentores da crueldade a pretexto de corrigenda, porque já conta com o número imenso daqueles que os procuram, a fim de expô-los à censura, à perseguição e ao sarcasmo. Serás a lâmpada acesa para os caídos na cegueira da negação. O apoio dos que tropeçam na estrada, sobretudo de sofrimento. A boa palavra que reajuste
o ânimo dos que jazem traumatizados pelo assalto das trevas e a esperança dos últimos. Então, a lâmpada acesa para os caídos na cegueira da negação é a chama de Deus no coração das pessoas que nunca se apaga. Pode ser que fique oculta devido à sombra das pessoas, porém, a chama de Deus nunca se apaga. E a qualquer momento pode ser revelada ao bem das pessoas. Numa determinada época, foi feito o exílio das pessoas inadequadas do sistema denominado capela. Duas senhoras que desfrutavam uma posição espiritual bastante elevada, elas pediram aos mentores espirituais que deixassem seguir umas pessoas que estavam na caravana do exílio, simplesmente para auxiliá-los e ampará-los. Como diz aqui, apoio dos que tropeçam na estrada estonteados de sofrimento, a boa palavra que reajuste o ânimo dos que jazem traumatizados pelo assalto das trevas. Então essas duas senhoras solicitaram acompanhar algumas pessoas que foram colocadas na caravana do exílio para a terra. E vieram acompanhando essas pessoas na terra, e durante muitas encarnações, muitas existências, sempre seguiram essas pessoas procurando auxiliá-las. Essa situação consta no livro de Sandra Carneiro, denominado Exilados por Amor. Quando alguém te solicite aos ímpetos da reação perante aos males que corroem a vida, lembra-te que um golpe sobre outro golpe apenas consegue agravar a ferida e dispõe-te a socorrer os que esmorecem no desânimo ou caem de angústia. Porém, como diz aqui, não adianta você, perante os males que corroem a vida, fazer com que o golpe sobre outro golpe, porque isso vai apenas agravar a ferida. E, ao invés disso, diz aqui o orientador, dispõe-te a socorrer os que esmorecem no desânimo ou caem de angústia. Certa vez, um sábio estava procurando divulgar um preciosíssimo pensamento iluminador. E um jovem, deixando o trabalho de lado, sempre ia ouvir o ensinamento do sábio. O pai desse jovem, aborrecido com a ausência no trabalho, disse que iria dar uma lição nesse sábio para que deixasse o filho em paz no trabalho. Chegando lá, encontrou o sábio com os seus súditos, todos sorridentes, muito calmos, e sem aquele ímpeto de agredir o sábio, chegando bem próximo, deu uma cuspida no rosto do sábio. O sábio, calmamente, se limpou e, sorrindo, impediu que um dos seus súditos procurasse dar uma lição por falta de respeito. O sábio acalmou o súdito e, procurando com muito sorriso, deixasse o homem em paz. No dia seguinte, o homem retornou e pediu desculpas, ajoelhando-se na frente do sábio. O sábio, ao invés disso, disse que nada tinha que desculpar, porque ele estava agradecido e agradecendo aquela pessoa, porque ele fez uma limpeza
na ira, na irritação, naquele momento. E citando um exemplo do rio Ganges, é um rio que corta a Índia, que a água não fica parada no mesmo ponto. E a água de ontem já não se encontra, nem é possível de localizá-la. Da mesma maneira, tanto o sábio quanto o agressor já não eram as mesmas pessoas. E com isso, o iluminado, o sábio, procurou transmitir o ensinamento, não é? Esse sábio iluminado era nada menos do que o Buda. Então veja que ele transmitiu o ensinamento de que quando se mantém a ira e a irritação no coração ou em torno de si, alguém vai manifestar aquele sintoma demonstrando a ira e a irritação. Então o mundo, conforme ele disse, é projeção do pensamento. Se mantiver a ira ou a irritação em si ou próxima de si com pessoas bem próximas, essa situação pode manifestar-se concretamente através de uma terceira pessoa totalmente desconhecida. O mundo é projeção da mente. Não percas tempo indagando quanto aos méritos da bondade, porquanto se alguns raros companheiros do mundo te escarnecem da compaixão, malversando-te os benefícios, a bondade que praticares será sempre revertida em teu favor. Consta no Velho Testamento o profeta Oséias, aproximadamente no ano de 722 a.C. Segundo Oséias, ele recebeu uma orientação do Senhor Deus para que se casasse com uma prostituta do local. O objetivo era fazer com que, através daquela cerimônia, passasse para o povo local o entendimento da verdade, que todos eles estavam, assim, bastante decaídos na corrupção, na falta de religiosidade e falta de compreensão e entendimento para Deus. Posteriormente, por alguma circunstância, aquela esposa, que na verdade mantinha o hábito de prostituta, interessou-se por um rico mercador local. Num determinado tempo, ela, por ímpeto de capricho, não quis atender ao pedido do mercador. Ele, enraivecido, colocou-a para venda como escrava. O leiloeiro, fazendo a propagação da escrava à venda, estava aguardando um lance e estava solicitando uma moeda de prata, dizendo que ela era ainda nova, que podia ajudar no trabalho e fornecer bons filhos, mas não obteve nenhum lance. Determinada pessoa do local ofereceu como lance um cesto de cevada. Não tendo mais nenhuma outra oferta, o leiloeiro estava para fechar o acordo. Repentinamente, ouviu-se um lance de 15 moedas de prata. Surpreendido, o leiloeiro fechou o acordo imediatamente. Quem fez o lance foi o marido dela, Oséias, que veio buscá-la, dizendo assim: vamos para casa. Né? Abraçando-a, pegou-a no colo e carregou para sua casa. Ali ele demonstrou qual a qualidade do verdadeiro amor. Ele disse para ela: o Senhor Deus me recomendou amá-la em qualquer circunstância e jamais abandonar. Eu vou cumprir, né, o pedido de Deus até o fim.
E continuou a pregação, dizendo para o pessoal da região norte, que na verdade envolvia Samaria, que se preocupasse com Deus, que buscasse redimir perante Deus, porque eles seriam destruídos. Aí o povo local ficava revoltado com Oséias devido a essa pregação de destruição. Porém, no ano de 732 a.C., os assírios invadiram aquela região de Samaria, controlando a região e escravizando seus habitantes, a população local. E durante muito tempo, os reis e imperadores da localidade, samaritanos, foram sacrificados. Então, cumpriu-se a profecia de Oséias, né? E demonstrou à população local o sentimento do verdadeiro amor devotado de uma pessoa para outra. Ou seja, ele não apenas salvou aquela pessoa, que na verdade era uma prostituta, ela muito arrependida se transformou para o amor de Deus, conforme Oséias vinha pregando. Envolve o raciocínio no halo do entendimento e deixa que o amor te comande os menores impulsos da alma, para levantar, aliviar, esclarecer, ajudar onde estiveres. Então, envolve o raciocínio no halo do entendimento e deixa que o amor comande os menores impulsos. Numa determinada época, um médico chamado Bezerra de Menezes, ele trabalhava exaustivamente beneficiando as pessoas carentes da região. Num determinado momento, após uma consulta, a paciente disse não ter nenhum recurso para comprar aquele medicamento. E ele, não tendo o referido medicamento, ele retirou de sua própria mão o anel do médico, né? O anel de graduação de médico, e deu para aquela jovem para que ela pudesse adquirir o referido remédio. Então veja, envolve o raciocínio no halo do entendimento e deixe que o amor comande os menores impulsos da alma. Veja, por isso que o Bezerra de Menezes foi denominado e é conhecido até hoje como o médico dos pobres, né? A vida triunfante é luz imperecível, impelindo-nos ao rumo das esferas superiores. Entretanto, encerra consigo a rude batalha da evolução, em que todos somos compulsoriamente engajados na condição de espíritos eternos, a fim de conquistá-la. Bem, na comunidade dos dias de hoje, parece que poucas pessoas se autodenominam espíritos eternos a caminho da evolução. Consideram-se meramente seres materiais, destinados a usufruto dos prazeres imediatos da matéria. Esquecem-se de sua condição espiritual, não veneram a Deus, não fazem oração e caminham como seres autômatos em direção à eternidade sem consciência disso. Não aceitam Deus, renegam, porém Deus é amor infinitamente perfeito e destina para cada pessoa o instrumento necessário à sua retificação, sua renovação. Em todos os locais, Deus envia pessoas adequadas para que as instruções sobre o reino de Deus sejam adequadas e que possam compreender, não? De alma incompreendida, esquece-te a ti mesmo e faze o consolo e a bênção dos que se arrastam humilhados e abatidos na retaguarda. Mesmo que nenhum ser te compreenda, não tem problema. Deus sabe. Deus toma conta de tudo, não é?
Não permita que as circunstâncias externas acabem te envolvendo. Muita gente que manifesta sintomas ou alguma situação de mediunidade, nos dias atuais, acaba sintonizando-se com a atmosfera de tristeza, de desânimo, de depressão, de desesperança. E acaba manifestando dentro de sua alma profundo sentimento de abatimento. Não permita que isso aconteça. Afirme para si: Deus toma conta de tudo. O amor divino inunda a minha alma. E sorria, manifestando elevados sentimentos de esperança, de fé. Continue orando, continue manifestando a boa palavra em benefício de todas as pessoas. Mesmo que todos os poderes do mal se conjuguem ao redor de ti, no intuito de apagar a chama de tua fé na vitória do bem, auxilia e ama sempre. Mesmo que esteja sozinho, Deus está com todos. Há muita gente que diz assim: estou numa solidão, é porque não tem Deus. Com Deus, você está com tudo. Deus é o todo de tudo. Portanto, estando junto com Deus, você tem tudo o que necessita para a sua vida feliz. Auxilia e ama sempre, na convicção de que, de todos os ambientes da Terra, a presença da caridade é e será constantemente o mais alto clima da existência. Portanto, como diz o sublime Jesus Cristo, a caridade é o caminho único da salvação. Ele ensinou a caridade como instrumento de aperfeiçoamento da alma na manifestação plena do amor de Deus. Por isso que diz aqui: a caridade é e será constantemente o mais alto clima da existência. Pratique a caridade todos os dias, de alguma maneira. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condição de fazer isso. Não tem problema. Você pode dirigir uma prece, uma oração para alguém do seu conhecimento, seus vizinhos, seus amigos, seus familiares. Faça uma prece, uma oração, rogando a Deus que os envolva na luz, na harmonia, no perdão, para o encontro de nossa necessidade com o suprimento de Deus. Então, dás e receberás. É o ensinamento sublime do Senhor Jesus. Quando você destina a tua mão para a caridade, Deus toma conta de você. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Neste momento de oração, peço a você que acompanhe mentalmente. Acompanhe essa oração. Senhor, neste momento, estendemos nossa mente em direção ao Senhor Jesus, rogando auxílio para o nosso coração, para que tenhamos alegria e boa disposição em praticar a caridade em benefício do maior número de pessoas. Deus Pai, fazei com que todas as pessoas ao redor possam reconhecer o vosso amor e luz, e que, nas intenções de bondade, estenda boas palavras em todos os momentos, que possamos caminhar sempre espalhando vossa esperança num dia melhor. Que Deus nos ajude sempre na nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Os livros estudados, bem como os pedidos de orações e a solicitação de consultas espirituais, você pode fazer através desse site. Deus abençoe sempre pela sua atenção. Obrigado.